Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a neurociência do medo, da frustração e da perda amorosa, né? Porque dói tanto quando a vida não acontece como imaginávamos, né? Durante aproximadamente uns 15 minutos, eu vou tentar explicar para vocês como a neurociência avalia todas as nossas dores emocionais, tá? Então, por que não conseguimos simplesmente seguir em frente, já que perdeu alguma coisa que queria muito, por exemplo, né? Pode ter sido um relacionamento, uma amizade, um trabalho, um projeto. Vamos bater um grande bate-papo aqui com a neurocientista, tá bom? Ou até um futuro que você tinha imaginado para você e não aconteceu, o que foi uma grande frustração, tá? E agora vamos dizer assim, né? Você vai esquecer, né, o que aconteceu, como seguir em frente, como não pensar nisso de novo, toda hora aqueles gatilhos de voltar aos pensamentos, o que existe por trás desse problema, desse questionamento, como o cérebro funciona, vamos entender, né? Nós podemos compreender racionalmente que alguma coisa terminou e mesmo assim, emocionalmente, ela continua presa naquilo, né? Você se sente presa sobre aquela emoção. Então, por quê? Porque talvez você não esteja sofrendo apenas pelo que perdeu. Talvez esteja sofrendo também pelo futuro que o seu cérebro já tinha aprendido a esperar. Vocês entenderam? A esperar. E hoje eu quero conversar com você sobre 3 experiências que praticamente todos nós conhecemos, né? O medo, a frustração e as perdas. Como lidar com isso? Mas quero olhar para elas através da neurociência, como cientista, para ajudar vocês a compreenderem melhor. Porque quando entendemos o que acontece dentro do cérebro, começamos a perceber que muitas das nossas emoções possuem uma história biológica. Eu sou a doutora Patrícia Sambati e hoje nós vamos entrar na neurociência da vida real das emoções, né? Então vamos lá, o medo e o seu cérebro, ele está tentando proteger você de alguma coisa. É isso mesmo. Vamos começar pelo medo. Por que sentimos tanto medo, doutora? O que acontece comigo? Do ponto de vista evolutivo, a resposta parece simplesmente ou relativamente simples, né? Porque o organismo, nós acabamos sendo capazes de detectar ameaças que tiveram vantagens na sobrevivência, tá bom? Imagine assim, nossos ancestrais. Escutar um ruído no meio da vegetação e pensar, deve ser nada ou deve ser alguma coisa, né? Poderia ter algumas consequências muito diferentes na forma de você pensar, né? Pode existir alguma coisa ali perigosa. O nosso sistema nervoso, ele evolui com mecanismos extremamente eficientes para detectar e aprender sobre as ameaças, né? A gente tem esse sistema de defesa, ele detecta com muita rapidez, mas existe uma simplificação muito comum. Sentimos medo porque a amígdala cerebral foi ativada. Todo mundo fala isso, os artigos científicos também. Mas não é tão simples assim. A amígdala, ela é extremamente importante no processo de ameaças e na aprendizagem emocional, tá bom? Mas o medo não mora dentro de uma única estrutura do nosso corpo, tá? O cérebro, ele trabalha em redes, como a gente já viu em várias aulas aqui, não é mesmo? A amígdala, ela participa da identificação e aprendizagem da relevância de determinados estímulos, tá? Então, vamos lá. O hipocampo, ele ajuda a fornecer um contexto
e memórias, tá? Regiões do córtex pré-frontal, eles participam da avaliação e regulação das respostas. Vamos entender todo o contexto. Os sistemas autômicos, eles também preparam o organismo para agir. O que eu vou fazer, né? A tomada de ação. O seu coração, ele pode acelerar os taquicardíacos, né? Que a gente sente bastante. Sua respiração muda, sua tensão aumenta, seu corpo, o que ele acontece? Ele se prepara para o medo, vocês estão entendendo? Isso acontece porque durante milhões de anos de evolução da nossa espécie, nós percebemos rapidamente uma ameaça. Podia significar a diferença entre sobreviver e não sobreviver, por isso que ela é tão importante. Do que existe algo fascinante nisso tudo. O cérebro, ele também consegue aprender que aquilo que antes representava um perigo, deixou de representar o perigo que ele imaginava. E é aqui que entra um fenômeno chamado de extinção do medo, fear extinction. Por quê, doutora? Por quê? Porque é a atenção. Extinguir, nós vamos tentar extinguir a atenção. Uma resposta de medo não significa simplesmente apagar a memória. Uma revisão recente sobre a neurociência da extinção do medo mostra a participação de uma rede ampla, incluindo córtex pré-frontal, ventromedial, hipocampo, sistemas de recompensa, neuromoduladores como dopamina e a noradrenalina. Eu vou mostrar aqui, saiu na PubMed, tá? O cérebro, ele aprende uma nova informação o tempo todo. Algo como, eu tinha aprendido que isso significava um perigo. Agora estou aprendendo que talvez seja seguro, né? E por aí vai, a gente vai questionando os nossos medos. E isso explica algo profundamente humano. Um medo antigo pode ser, né? Ele pode ser reparador ou ele pode reaparecer. Então vamos olhar por essa ótica quando ele reaparece. A memória original não necessariamente desapareceu. Existe uma nova aprendizagem competindo com ela, né? Com essa memória. Por isso, coragem não significa ausência de medo. Gravaram isso? É tão importante. Coragem não significa ausência de medo. Coragem talvez seja continuar mesmo quando o cérebro ainda se lembra da possibilidade de um perigo. Isso é coragem. Você vai sentir medo, mas você vai agir. É isso que eu tenho que fazer, agir durante o medo, tá bom? E a frustração, doutora? A frustração quando a realidade quebra uma previsão. Agora vamos falar da frustração, porque talvez você nunca tenha pensado nela dessa maneira neurocientífica. Seu cérebro é uma máquina de fazer previsões, você sabia disso? O tempo todo. Você entra em um restaurante e espera que alguém venha te atender. Aí o que acontece? Você envia uma mensagem e espera determinada resposta. Você estuda durante meses e imagina determinado resultado. Tudo está sendo previsível. Você entra em um relacionamento e começa a imaginar como será o amanhã com aquela pessoa, não é mesmo? Tudo você tenta dar uma previsibilidade, tá? Ou seja, não vivemos apenas no presente, infelizmente, né? Mas é a verdade. Nosso cérebro constantemente constrói modelos do que provavelmente acontecerá depois. E aqui entra o conceito muito importante da neurociência da aprendizagem. Qual é, doutora? Prediction errors. O que é isso? O erro de previsão. É o erro de previsão. De forma simplificada, é a diferença entre aquilo que era esperado e aquilo que era efetivamente acontecendo. Então, imagine só, né? Você espera uma recompensa. Vocês entenderam? Você já planejou e fez a previsão que aquilo vai acontecer. Você idealizou. Então, você espera essa recompensa.
Ela vai acontecer uma informação, né, importante, a gente vai sempre observar. Você espera uma recompensa enorme, é sempre assim a expectativa. Recebe algo muito menor, aí você se frustra, entendeu? Outra informação, você não esperava absolutamente nada, né? Você ficou sem expectativa. E acontece alguma coisa extraordinariamente boa. Novamente, o cérebro ele aprende, porque ele aprendeu tanto na frustração quanto na recompensa, tá bom? Sistemas dopamérgicos participam profundamente desses processos de recompensas, tá? E aqui precisamos destruir outro mito da internet de hoje em dia. Olá, jovens, vamos compreender a recompensa. Dopamina não é simplesmente o hormônio do prazer. Primeiro, estamos falando de um neurotransmissor com múltiplas funções. E entre elas estão aprendizagem, motivação, saliência e processamento de recompensas. Por isso, quando uma expectativa importante não acontece, não existe somente uma decepção abstrata, tá bom? Existe ali também uma informação nova chegando ao seu cérebro, entenderam? O modelo que você tinha do futuro estava errado, entendeu? É isso que acontece e ele precisa ser atualizado. O seu cérebro se atualiza o tempo todo. Talvez seja por isso que algumas frustrações doam muito mais do que outras. Por quê? Porque você não perdeu apenas um resultado. Você havia investido emocionalmente aquela previsão sobre aquela situação. Talvez tivesse planejado sua vida ao redor dela, até quando é um casamento, o resultado de um filho e etc. Então, a realidade chegou e disse, não será assim, não foi assim que aconteceu. E por isso, guarde esta frase agora que a doutora Patrícia vai falar. Às vezes, nós não sofremos somente pelo que aconteceu. Sofremos pela distância entre aquilo que aconteceu e aquilo que esperávamos que acontecesse. Vocês entenderam? E é esse curto período de tempo que faz a gente ter as frustrações, tá? Agora, juntos vamos verificar duas coisas: ameaça e previsão. E coloque uma terceira ainda, um vínculo, tá? Vamos lá. É aqui que chegamos à perda amorosa. Porque perder alguém pode ser tão desorganizante para nós, doutora. Por que é tão aflitante isso, perder alguém? Porque aquela pessoa não existia apenas diante de você. Vocês sabiam disso? Ela existia também dentro das suas memórias, das suas rotinas, das suas expectativas e das suas previsões para o futuro. Pense nisso. Você acordava esperando determinada mensagem daquela pessoa. Você sabia como aquela pessoa reagiria a alguma coisa se você falasse com ela. Planejava uma viagem com aquela pessoa, construía algo com aquela pessoa, né? Imaginava o Natal, talvez imaginava também envelhecer juntos, né? Então, o que acontece? O seu cérebro havia aprendido uma regularidade com aquela pessoa. Essa pessoa faz parte da sua vida. Vocês entenderam? Então, por isso é tão difícil e, de repente, ela do nada não faz-se mais, não participa mais da sua regularidade. E é exatamente aqui que uma pesquisa muito interessante, publicada no Proceedings of the National Academy of the Sciences, da PNAS, em 2024, nos ajudou muito a esclarecer muitas coisas. Os pesquisadores estudaram respostas à aceitação e à rejeição social, usando neuroimagens e modelagens computacionais, tá bom? Li esse trecho aqui. E encontraram algo fascinante nesse artigo.
nós aprendemos socialmente pelo menos duas informações importantes que esse artigo nos trouxe. Uma relacionada aos resultados e recompensadores das interações, né? Os resultados dessas interações. E as outras relacionadas ao chamado valor relacional. Vamos separar essas duas, tá? Em outras palavras, quando essa pessoa me valoriza, o cérebro estava atualizando modelos internos a partir das experiências de aceitação e rejeição, tá? Agora, vamos entender. Perceba como isso muda nossa maneira de pensar sobre a rejeição. Quando alguém nos rejeita, existe uma informação social sendo processada. Alguém foi lá e te rejeitou. Eu achava que essa pessoa me valorizava desta maneira, né? Por exemplo, a experiência recebida diz outra coisa, né? Pode não ter sido, né, a mesma resposta, não é mesmo? E agora, aquele modelo que precisava ser atualizado, como é que fica para o seu cérebro, né? Talvez isso explique a rejeição, que ele possa mexer tão profundamente conosco, porque não estamos apenas perdendo uma pessoa, às vezes estamos perdendo também uma rotina. Vocês entenderam como é difícil? Uma forma de recompensa, uma expectativa. Vocês entenderam? Aquele dia a dia que a gente já está acostumado. Uma representação de segurança. É muito importante, o ser humano busca muito segurança. E uma narrativa sobre o seu futuro, com essa pessoa que vai trazer essa segurança para você. Tá bom? Então vamos entender agora outra parte. Mas se eu já entendi que acabou, por que então eu ainda penso naquela pessoa, doutora? Porque é tão doloroso ainda. Então vem uma das perguntas que mais ouvimos. Mas eu sei que acabou, doutora, eu sei que acabou, eu não vou ver mais. Eu sei que não vai voltar, sabe? Eu sei que racionalmente que preciso seguir em frente. Então, por que continuo pensando tanto naquela pessoa? Porque compreender algumas coisas conscientemente e atualizar todas as associações emocionais relacionadas a ela não necessariamente ocorre o mesmo processo. Vamos entender? Bom, pense novamente na aprendizagem do medo. A literatura sobre extinção mostra justamente que novas aprendizagens podem coexistir, competir com memórias anteriores, passadas. Uma revisão também em 2024 de um artigo científico sobre circuitos do medo e extinção destaca particularmente uma interação entre sistemas pré-frontais, hipocampais e regulação contextual dessas memórias, também saiu na PubMed. E por isso que existe uma música que você lembra, um perfume, um restaurante, uma fotografia, até um imóvel, uma casa, não é mesmo? Uma data, e de repente N coisas que se associam a essa pessoa, que trazem essa memória reaparece, né, o tempo todo para você. Não significa necessariamente que você voltou para o começo, tá bom? Desculpem. Vamos lá. Significa que no contexto simplesmente encontrou uma associação que ainda existe. Vocês entenderam? Vocês encontraram uma associação que existe ainda pensando naquela pessoa. Isso nos leva à parte mais importante aqui desse vídeo sobre medo, frustração e amor, tá? Vamos lá. A neuroplasticidade cerebral, ela pode construir um novo futuro. E aqui entra a neurociência que eu amo, como a gente modifica nossos pensamentos, tá? O cérebro, ele aprende.
mas ele também reaprende. E isso é neuroplasticidade, ou seja, você é responsável pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos o tempo todo. Nossas experiências modificam continuamente nossos circuitos, nossas associações, as nossas previsões. Você é evidente de si mesmo, se você quiser, isso que a neuroplasticidade quer dizer. E talvez superar alguma coisa não seja destruir uma memória. Talvez seja construir tantas experiências novas que aquela memória deixa progressivamente de determinar aquilo que vira ou que virá depois. Vocês entenderam? Você conhece outras pessoas, descobre outros lugares, cria outras rotinas, né? Dá atenção a pessoas que você já ama, constrói outros projetos, tá? Então, tem experiências que aquele cérebro antigo não conseguia prever. E pouco a pouco surge um novo modelo para você pensar e aprender sobre aquela experiência. Existe vida depois disso. Olha que maravilha. Isso não acontece porque alguém disse, esqueça. Esqueça o que aconteceu. Acontece através de aprendizagem. E aqui entra a neurociência tão profunda. Você pode neuroplasticitar e se transformar com essas experiências, tá? Talvez seguir em frente não seja esquecer, tá bom? Então talvez possamos olhar de uma outra maneira para aquilo que sentimos. O medo tenta antecipar essas ameaças o tempo todo. Você não tem como fugir dele. A frustração aparece quando nossas expectativas encontram uma realidade diferente daquela que você queria. E uma perda pode exigir que o cérebro atualize memórias, recompensas, vínculos e previsões que construímos ao longo do tempo. Talvez amadurecer também envolva isso, essa aprendizagem. Atualizar nossos modelos de mundo é sempre importante. Atualizar aquilo que acreditávamos que iria acontecer, e nem sempre vai. Né? Atualizar aquilo que considerávamos seguro para as nossas vidas. E algumas vezes atualizar até quem imaginávamos que seríamos, porque a gente também tem um alto poder de transformação durante a vida. Mas existe algo extraordinário no cérebro humano aqui nesse final que eu quero deixar para vocês. Ele continua aprendendo. Olha que maravilha, o tempo todo. Talvez seguir em frente não seja apagar alguém. Talvez não seja fingir que não doeu, porque doeu. Talvez nem seja esquecer. Talvez seguir em frente seja ensinar lentamente ao cérebro que ainda existe um futuro que você vai construir, que está aberto para você escrever o seu livro da vida. Então, eu sou a doutora Patrícia Sambati, mestre em neurociência. E se você gosta de compreender a vida através da neurociência, inscreva-se aqui no meu canal, porque é exatamente isso que nós vamos começar a fazer daqui por diante, explicar a neurociência da vida. E agora eu quero saber de você. Inscreva nos comentários apenas uma palavra: medo, frustração ou perda. Qual dessas 3 emoções você gostaria que eu aprofundasse um pouquinho mais no próximo vídeo, tá bom? Falar também talvez da genética delas e depois passa para a neurociência, também é legal. Eu vou escolher o próximo tema a partir dos comentários de vocês, tá ok? Até o próximo vídeo. Também comentem no Instagram. Muitas vezes eu recebo de lá para cá, tá ok? Até mais!